Nacional de Educação Financeira. Hoje a gente vai falar sobre o tópico específico de endividamento em tempos de crise, né, respeitando a temática da semana, que é resiliência financeira em tempos de crise, considerando realmente o contexto da pandemia. Espero que vocês tenham visto o evento de abertura, que a gente falou bastante sobre isso, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre esse assunto de endividamento. A nossa agenda inicialmente prevê uma apresentação sobre o Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado, do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, que é vinculado ao curso de Economia da Universidade Federal do Pará, e posteriormente eu vou fazer uma apresentação, a apresentação padrão do banco sobre endividamento, que a gente chama de quem é o seu dinheiro. Eu queria apresentar para vocês a Fernanda Campos, que vai fazer a palestra para vocês sobre a apresentação do PACT, do Programa de Atendimento ao Consumidor Superendividado, e apresentar a Fernanda Campos é contadora, especialista em finanças, auditoria e controladoria, mestranda em economia aplicada pela Universidade Federal do Pará, membro do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, o GEFAM, coordenadora de atendimento no Núcleo de Acolhimento ao Endividamento de Risco, no NAER, da UFPA. Fernanda, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Nosso evento está começando agora, tem previsão de uma hora e meia nas nossas apresentações. Deixar claro que o microfone de vocês não está aberto, mas vocês podem fazer as perguntas pelo chat, vocês podem inclusive interagir entre vocês pelo chat também, tá certo? E eventualmente a gente pode abrir o microfone no final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta falada, né? Ditando literalmente de maneira oral a pergunta, tá bom? Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem do evento. Fernanda, bem-vindas, obrigado, pode começar. Só um pouquinho, Fernanda, seu microfone está fechado. Você precisa abrir seu microfone. Ok? Desculpa, perdão, tá? Boa noite, obrigada pela oportunidade, Fábio. É uma satisfação estar aqui em nome do GEFAM. E aí, vou trazer aqui para vocês algumas experiências trocadas no nosso programa. Só sinalizem para mim, por favor, quando estiverem vendo a apresentação. Ok? Bom, boa noite novamente. Eu me chamo Fernanda. Vou falar aqui um pouco para vocês da minha experiência no atendimento ao consumidor endividado. O tema da 7ª semana é muito dentro dessa realidade do atendimento. A resiliência é um dos fundamentos trabalhados no nosso atendimento. E dependendo do local, né, na UFPA, a gente atende uma demanda, no PACS atende outra, mas especialmente no PACS, que é o que eu venho trazendo hoje para vocês, a gente atende um consumidor numa situação já de vulnerabilidade, muitas vezes emocionalmente já numa situação de comprometimento. Então, o programa de apoio ao consumidor superendividado, ele surgiu a partir de uma necessidade da Defensoria de estar, além de prestar o suporte jurídico, poder difundir também a educação financeira e fornecer informações para esse consumidor que muitas vezes voltava lá com o mesmo problema pouco tempo depois. Então, o coordenador do núcleo, na época o Dr. Cássio Bittar, percebeu, e aí através das nossas parcerias, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, encontrou no GEFAM essa oportunidade de difundir esses conceitos. Vou falar rapidamente para vocês sobre o trabalho do GEFAM, tá? O Grupo de Educação Financeira da Amazônia, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Economia, da UFPA. Ele é possuidor do selo ENEF, uma instituição que difunde os conceitos de acordo com a estratégia, e ele vem desde 2013 desenvolvendo iniciativas e ações coordenadas para difundir a educação financeira de forma ampla, né? Assim dizendo, a gente tem uma pasta que cuida do atendimento multidisciplinar, que é esse o atendimento que a gente presta, né? Especificamente na prevenção e tratamento ao endividamento.
através do NAER, que é o Núcleo de Atendimento ao Endividamento de Risco. Dentro do GFAM, a gente tem uma pasta de atendimento e, através desse núcleo, dessa equipe, acolhe esse consumidor com assistência social, com economista, com contadores, com diversos profissionais, tá? Além disso, temos a pasta de educação financeira nas escolas. Ontem tivemos a oportunidade de assistir a explanação da professora Cleonilda, maravilhosa, né? Um projeto lindo, e trata justamente disso, de formação profissional e implantação da disciplina de educação financeira nas escolas. A esse núcleo chamamos de NEF, né? É o Núcleo de Ensino de Educação Financeira. Então, muito se fala, né, sobre educação financeira, mas o GFAM, destaco aqui para vocês que o GFAM, ele é muito da ação, da atitude. Além disso, uma pasta de investimento, foi formada uma liga de pesquisa sobre investimento com os alunos de economia da Faculdade de Economia da Federal. Aqui eu trago algumas fotos para vocês de iniciativas, né, nas escolas, com parceiros ao ar livre. Tivemos a apresentação até de uma peça de teatro dentro da Semana Nacional, anos atrás, no Banco Central, e a última foto desse evento no ano passado. Então, alguns de nossos parceiros, tá? Não quero ser injusto com ninguém, são só alguns. O GFAM tem muitos parceiros, mas, graças a Deus, o Banco Central é um deles, tá? Eu gosto sempre de destacar a importância do trabalho, dessa agenda do banco, esse cuidado com a educação financeira que vocês têm. A Defensoria Pública do Estado do Pará, através do Núcleo de Defesa do Consumidor, onde está hoje o projeto PACS. Ministério Público do Estado do Pará, lá é desenvolvido um trabalho constante com jovens, PROCON Pará e CVM do Brasil. Então, o PACS é um programa interinstitucional que iniciou em 2012, nasceu com essa parceria do GFAM. O GFAM trouxe essa metodologia para dentro desse programa e possibilitou um atendimento mais completo ao assistido da Defensoria. Então, ele é um programa de ação pioneira, tá, gente? A gente tem notícias de outros atendimentos, mas eu destaco que o nosso diferencial aqui, até antecipando um próximo slide, é a questão da multidisciplinaridade desse atendimento. A gente conta com outros profissionais, além da área de economia, que possibilitam um plano mais completo um plano de ação mais completo para esse consumidor. Então, já foram realizados dentro desse programa, nesses 2 anos, mais de 1.700 atendimentos, tá, gente? Ele é destinado aos assistidos do Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM Pará, mas também à comunidade, através das ações. Eu trago aqui 2 fotos para vocês. À esquerda aqui, um dos eventos da Defensoria, onde abrem-se as portas para espelhar todas as ações do programa e também de outros atendimentos do núcleo para o consumidor. Nesse caso aí foi a celebração do Dia do Consumidor, e à direita é uma comunidade em Ananindeua, aqui no Pará, uma comunidade quilombola. Existe um projeto na Defensoria chamado Caravana do Consumidor, e o PAC está dentro desse projeto. A gente também chega nas comunidades prestando apoio financeiro, de organização financeira, até porque lá existe a veia do empreendedorismo, então sem organização financeira, a maioria dessas comunidades não consegue avançar. Trago aqui para vocês a questão do superendividamento, né? Até hoje só existe um conceito que é na doutrina jurídica sobre o superendividamento, e ele foi exposto pela Cláudia Lima Marques, né? Ela entende que o superendividamento ele diz respeito a uma impossibilidade estrutural, né? De a pessoa não cumprir com aquelas dívidas dentro daquele mês, né? Decorrentes de consumo. Trago para vocês aqui também alguns dados do perfil desse assistido pelo programa. Em sua maioria, nós atendemos as mulheres, tá? Acho que não deve ser novidade para vocês, né? Hoje a gente tem aí um número bem expressivo de mulheres, chefes de família, que precisam buscar esse equilíbrio financeiro para poder ter um equilíbrio de renda e manter essa família. A faixa etária a que nós atendemos é de 60 a 83 anos, em sua maioria, né? Seguido
de pessoas acima de 46 anos e até os 59. Ou seja, são pessoas que estão caminhando ali para uma aposentadoria ou já estão nessa aposentadoria, mas com dificuldades financeiras. Então, a maioria dessas pessoas hoje está desempregada, é solteira, familiar entre 900 e 3 mil reais. Aqui existe uma coincidência, né? Porque o trabalho da Defensoria Pública, ele tem um compromisso de atender pessoas com essa faixa de renda, mas existem casos de atendimentos que as pessoas ganham o teto do Estado, 10, 15 salários mínimos, porque existe uma normativa onde o defensor pode acolher o caso se ele quiser. Então, o nosso diferencial, a ação pioneira, porque é um projeto piloto e ele une a área assessoria jurídica, financeira e social. Hoje a equipe conta com essa assessoria prestada pela Defensoria Pública, né? Esse assistido é acolhido no programa, expõe a situação para o defensor e o defensor analisa a situação e vê como pode ajudar na saída desse endividamento. Além disso, consultoria e assessoria financeira, feito por nós, e a gente conta também com uma assistente social, a Cleomara Batista, que brilhantemente acolhe também essas pessoas. O diagnóstico financeiro, antes, né, quando não era feito, ele deixava a situação assim um pouco direcionada, porque é comum que o assistido da defensoria, ele chegue se queixando de uma operação de crédito, ou de um problema com cartão de crédito, mas ele não sinaliza a situação dele como um todo. Então, através do diagnóstico financeiro, a gente consegue demonstrar para o assistido e para o defensor o todo, né? O máximo da realidade financeira daquele assistido. A maior eficiência, porque quando a gente trouxe a metodologia, percebeu que podia nos ajudar a tornar esses acordos, essas conciliações mais favoráveis, porque no início nós percebíamos que a pessoa passava com o defensor, celebrava os acordos, né, às vezes ainda extrajudiciais, através da conciliação, mas ele não tinha condição de cumprir. Então, juridicamente, isso era péssimo, né? Porque a pessoa se comprometeu e depois descumpriu, e ele perdia a força no exercício dos seus direitos lá na frente. E as ações à comunidade, a realização de palestras, caravanas, as participações em oficinas e outros eventos do tipo. Mas, sem dúvida, o nosso maior diferencial é o atendimento multidisciplinar. É muito difícil dizer que se precisa sair do endividamento, os benefícios do equilíbrio financeiro, que há saída, que sempre há uma porta de saída, mas não dizer como, né? Então, as pessoas saem dali, daquele momento, sem saber por onde começar. Então, através dessa equipe, a gente faz um acolhimento, a gente quebra essas barreiras, a pessoa expõe realmente a sua vida, as suas dificuldades, e é comum, viu, Fábio, pessoal, a gente atender pessoas assim numa situação de alta vulnerabilidade, até social. Como vocês viram lá a faixa etária das pessoas que a gente atende, em sua maioria são aposentados que ainda mantêm a família, que esse filho ou esses filhos, eles se casaram, eles tiveram filhos e continuam na casa desse aposentado. Então, assim, a gente vê o desespero todos os dias, né? Todos os dias a gente escuta uma situação nova, essa situação se repete, às vezes chegam amparados, né? A gente tem casos de assistidos que no segundo, no terceiro, bem após o acolhimento, disseram para a gente que não iam conseguir porque vive uma situação de violência doméstica, está na condição de superendividado, tem mais de 30%, bem mais de 30% da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, né? E ele não vai conseguir, e aí chora, e aí depois desse desabafo conta pra gente que sofre violência doméstica, que teve os filhos abusados por um parente do marido, idosas, temos também casos em que a pessoa mora numa casa onde ninguém fala com ela não tem com quem se relacionar, às vezes mora dentro do quarto, né,
e não no domicílio todo, mora dentro de um quarto, não recebe ajuda, não recebe a atenção de ninguém. Então, a gente lida com toda essa dificuldade. E aí, para montar esse quebra-cabeça financeiro da pessoa e poder enxergar e sugerir caminhos, quero deixar isso claro aqui, tá, Fábio? A gente não decide nada, né? Quem decide é o assistido. São apontadas direções ou caminhos possíveis, né? Isso é discutido com o assistido, mas a decisão é toda do assistido. Agora, a equipe procura tranquilizar, primeiro emocionalmente a pessoa, deixar ela ciente da sua situação financeira, das consequências disso, e aí a gente monta um plano B, caso não se consiga através da saída jurídica, tá? Tudo bem, Fábio? Então, um pouquinho da nossa metodologia, tá? Ela já era utilizada na UFPA, e aí a gente traz ela para o PAC já no novo olhar. A gente tem a construção de uma nova visão sobre o orçamento, porque a maioria das pessoas usa um totalizador de receita e despesa. E a gente faz questão de mostrar lá as mordidinhas que essa receita vai sofrendo. Quem pega a primeira fatia, quem pega a segunda, quem pega a terceira, para a pessoa tomar consciência de que suas tomadas de decisão desenrolaram as coisas nessa ordem. A gente trabalha firmemente em cima da relação tempo e espaço. A gente somos muito objetivos ao acolher, dizendo que a gente não deixa ninguém rico. Muita gente entra na sala achando que vai sair dali com todas as soluções, e não é bem assim, porque não é uma receita de bolo. Cada orçamento é um orçamento, e ele é individual, e o que é prioridade para um não é para outro. Então, a gente explica logo que essa relação entre tempo e espaço é importantíssima, que muitas vezes a solução vem, sim, 2 ou 3 meses após, mas em outros casos vem meses, muitos meses depois. Então, quando a gente fala de resiliência, né, e endividamento, a gente propõe justamente isso para o assistido, que ele persista, que ele siga nesse plano de ação para poder sair do endividamento. E a gente respeita a individualidade desse orçamento, trabalhando a tomada de decisões. A gente traz do programa grandes aprendizados, mas eu vou postar aqui para vocês alguns deles. A maioria dessas pessoas não tem nenhum ou tem um baixo conhecimento sobre os produtos bancários consumidos. Elas sabem que fizeram, assinaram um contrato, contratando aquilo e tudo, mas não sabem bem o que significa, se ela pode reduzir o valor, se ela pode aumentar, como usar. Então, elas têm muitas dúvidas relacionadas a isso. É necessário, né, e de maneira urgente, a construção de canais de atendimento nas instituições para um suporte melhor do cliente, tá? A gente tem casos, eu já precisei, tá, Fábio, acompanhar uma assistida no banco de 84 anos, que dava 10, 12 viagens lá para entender algum movimento que ela não reconhecia no extrato e ela não conseguia ser atendida. Essa assistida, ela tinha dificuldades com a família, não tinha ninguém que pudesse acompanhar e não conseguia se explicar para o gerente e pior, ela tinha uma deficiência auditiva, sinalizava que só ouvia em um dos ouvidos, mas ela nunca conseguia resolver. Então, algumas vezes por telefone ajudei, entrei em contato e aí ela foi atendida, mas da última vez eu tive que ir junto e lá a gente recebeu a última notícia mais maravilhosa da situação dela, né? É uma assistida que está com a gente há 2 anos, ela conquistou a primeira meta financeira dela, que era um plano de saúde aos 6 meses de atendimento, não é brilhantismo, tá? Trata-se de uma pessoa muito direcionada, apesar da idade, tinha um compromisso e uma vontade muito grande de sair desse endividamento. Ela tinha 6 operações de crédito e outros 4 fornecedores atrasados, dívidas que não vinham sendo pagas. E uma renda na ordem de R$ 3.500, onde ela só ficava na conta com 700. Então, aos 6 meses, ela já teve uma sobra de orçamento, né, de R$ 1.500,
foi quitando essas operações, teve a conquista dela aí do plano de saúde financeiro, e hoje ela já tem aí 60% do orçamento dela liberado, e só 40% comprometido, né? E no mês que vem, ela libera mais 20%. Então, são casos e casos, né? A humanização desse atendimento nessas instituições é de extrema importância também. A baixa inclusão financeira do assistido é uma coisa que dificulta muito esse processo. E sobre a vulnerabilidade financeira e social, eu queria dividir com vocês que é uma situação que muitas vezes põe a gente contra a parede, que a gente não sabe como lidar, né? Então, a gente sempre procura fazer com que a família tome conhecimento da situação daquela pessoa, porque quando são jovens eles não querem compartilhar com a esposa, com as outras pessoas da família, ou quando são mais velhos têm receio, né, de que seja pior. E passamos situações difíceis, gente, muito difíceis, situação de pessoas que nós atendemos, que pedimos para chamar a família, porque é protocolo, né, da assistência social, e a família foi quem roubou a energia em nome da pessoa, foi quem gerou a dívida monstruosa com a companhia de energia elétrica, foi quem ficou com o cartão da pessoa e ficou recebendo os valores antes dos descontos dos compromissos, situações de violência, de saúde muito grave. Então, assim, a gente lida com situações e situações, né? E a maioria dessas pessoas, elas têm, em média, acima de 100% do orçamento comprometido. É difícil a gente atender alguém que tenha aí 20% do orçamento sobrando. Muito difícil. A maioria dos casos é 100, é 120%, é 200%. E aí isso vira uma bola de neve e a gente vê que a pessoa chega numa situação de desespero mesmo. Dos assistidos nossos chegou amparado pelo irmão, sem conseguir dirigir, com o corpo trêmulo, né, as mãos tremendo. Você via que os músculos da pessoa assim contraíam, passando mal mesmo. E a gente não sabia nem como ajudar, porque até tem receio, né? Porque não conhece a saúde da pessoa, mas tem que, de maneira bem rápida, acalmar, acolher. E depois do segundo atendimento, a pessoa já sai mais confiante, a gente já consegue compartilhar informações que vão mostrando já o início de alguma saída, mas, sem dúvida, esse é o maior desafio desse atendimento, né? É entender, é impossível fazê-lo sem se sensibilizar, né? Sem se colocar no lugar do outro, sem essa empatia que a gente tem que gerar. E, enfim, são essas dificuldades que a gente tem lá. A gente espera que nos próximos tempos a gente tenha aí um novo cenário, um cenário onde a saída para o endividamento seja mais hábil, né, mais rápida. E queria destacar também a importância da ENEF nesse contexto. A ENEF, ela dá toda uma direção, né? Dá toda uma coordenada para a gente, porque existem recursos e recursos e recursos. Mas a estratégia coloca a educação financeira para a gente de uma forma muito prática, né? Uma forma assim de fácil entendimento também e alcance de todas. Então, a gente espera aí que nos próximos meses, né, no próximo ano, após essa pandemia, a gente consiga construir aí um novo cenário para esse endividamento. Ok? Muito bem, Fernanda. Obrigado pela explicação. Obrigado pela apresentação para a gente. Queria lembrar aos convidados que o chat está aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer para a Fernanda, vocês podem escrever aí que a gente pode ficar passando para ela, ou até, se for o caso, se vocês preferirem abrir o microfone também para fazer a pergunta, a gente pode abrir. Fernanda, eu tenho uma perguntinha para você. Olha, alguém já levantou aqui, o Rogério Bise. O Rogério Bise, eu já vou só fazer uma perguntinha e já passo para você, tá bom? Ok.
Fernanda, como é que normalmente chegam essas pessoas lá? Porque, assim, a gente entende que elas estão nervosas, tudo, mas eu queria entender, eu fico muito preocupado de elas chegarem com desconfiança, né? Eles vão até a defensoria, ou seja, já é um momento que está judicializando, né? Já é um momento, assim, muito definitivo do grau de endividamento. A pessoa chega num ponto que ela vai precisar judicializar para tentar resolver o problema que ela está tendo. Mas e aí, como é que é como é que é a questão de desconfiança? Como é que essas pessoas chegam até vocês? Encaminhada pelo defensor? Elas chegam muito fechadas? Porque, assim, senão é uma maneira de, assim, de repente até dificulta ou facilita o atendimento que vocês podem prestar para elas. Eu queria saber como é que normalmente essas pessoas chegam até vocês. Tá. Anteriormente, Fábio, a gente dependia do direcionamento do defensor. O defensor, ele separava os casos onde ele considerava importante ou não a passagem dessa pessoa pelo programa. Mas aí, no decorrer do tempo, com a produção dessas informações, foi visto que era importante unir forças. E hoje, o programa, o PACS, ele já está dentro do sistema, que é o SCPJ, né, da Defensoria, junto com as soluções dadas juridicamente, tem também os atendimentos realizados, a expectativa desse assistido. E aí, sendo dessa forma, a gente tem acesso à agenda, a gente tem acesso a essa agenda do núcleo naquele dia, e aí nós selecionamos lá por assunto, né? O assunto de instituições financeiras, ou bancos, ou consórcio, ou cartão de crédito. Então, se for ligado a esse assunto, à situação de endividamento, a gente recebe no programa, né? Ou apresenta o programa e convida, ou o defensor acaba direcionando. Logo, assim que ele atende, ele já manda o assistente na sala dizer que eles estão encaminhando uma pessoa. E assim a gente vai encaixando e consegue mostrar o programa para todos os atendidos, né? Alcançar aí os 100% dos atendidos com demanda de endividamento na defensoria. Mas há situações também, Fábio, que a pessoa chega com outro assunto de responsabilidade civil, ou outra coisa qualquer, um problema numa faculdade e tal. E aí, ao falar, né, ao expor a situação, o defensor ele detecta que existe uma necessidade dessa orientação financeira, de checar melhor, de entender a importância do orçamento e tudo, e aí encaminha. Até de outros assuntos isso pode acontecer, porque aí lá, durante a conversa, é detectado que ele tem um problema também de endividamento, de dificuldade para lidar com o dinheiro, com o orçamento. Certo? Beleza. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim. Obrigado. Rogério, você tinha pedido a palavra, você pode abrir o microfone, se você quiser. Rogério? Rogério tinha caído, ele voltou agora. Rogério, você está conseguindo falar? Deixa eu ver aqui. Rogério, Bise. Está entre nós. Parece uma sessão espírita, né? Acho que ele está com um problema aqui, caiu de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Rogério, seu microfone... Agora sim. Oh, pronto, beleza. Não consegui habilitar o microfone, desculpe. Valeu, gente. Obrigado, Fernando, pelas explicações e por expor o programa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos trabalhar do ponto de vista legal, tá? Do ponto de vista de quem está desesperado ali do outro lado, endividado, etc., super endividado. A gente sabe, por conhecer um pouquinho de prática bancária, né? Além dos juros abusivos cobrados por instituição financeira, etc., etc., você tem regras para tratar esse inadimplemento. Então, o que acontece? Se você fica endividado ali com uma prestação por 6 meses, depois de 6 meses os bancos são obrigados a tratar isso como prejuízo, 100%, e a partir dali, cada prestaçãozinha que vencer 6 meses, né, no 7º mês, isso aí é considerado prejuízo para a instituição financeira. Por isso que as instituições terceirizam serviço de cobrança, e aí você consegue aquelas maluquices de desconto de 90%, vai renegociar a dívida de 7 anos atrás, aquelas coisas todas. Pergunto para você, isso é usado por vocês de maneira, assim, institucional? A gente não aconselha ninguém a não pagar suas dívidas. Mas uma vez que a situação é desesperadora, o cara já ficou 5, 6, 7 anos enterrado nas suas dívidas e não consegue dar a volta por cima,
aquelas coisas que o tempo resolve, né? Se ele passa dos 5 anos, do ponto de vista do Código Civil, essa dívida não pode ser cobrada. Vocês efetivamente usam isso ou aconselham a pessoa em situação de desespero a usar desse artifício? Porque ela pode legalmente fazer isso, tá? Tem uma questão moral de não pagar suas dívidas, isso é um ponto, mas tem uma questão de sobrevivência de uma pessoa em situação de risco. Enfim. Rogério, obrigada pela sua pergunta. É assim, eu tenho que obrigatoriamente te descrever dois cenários, né? O cenário jurídico, ele ocorre de uma maneira, e aí dentro do programa de outra. No programa, a gente vai sempre procurar exercer a cidadania financeira da pessoa, né? A gente considera que o maior patrimônio que ela tem é o nome dela e aquele bom histórico de pagamento. Além disso, a gente demonstra para ela a importância de ter esse nome limpo, de ter o acesso ao crédito. A gente não se posiciona contra cartão de crédito, empréstimo, nada disso. Ter crédito é muito bom, precisamos saber usar, né? E aí, nisso, o Fábio é perito. Ensina muito bem a gente a fazer a gestão disso aí. Do ponto de vista jurídico, é assim, hoje nós não temos uma legislação específica para tratar esse fenômeno social, né? Começou a falar-se disso há pouco, e o superendividamento hoje até, ele só foi conceituado pela doutrina jurídica, a gente não tem ainda um ponto de vista econômico sobre isso. E aí, já que não se tem uma legislação específica, a gente perde um pouco de força na hora do processo jurídico ao tentar uma conciliação, né? Então, lá a gente tenta sempre mostrar a boa-fé dessa pessoa, se ela procurou a ajuda jurídica é porque ela quer de toda forma pagar. Ela só quer que seja de uma forma que ela possa pagar, possa cumprir esse acordo e que não comprometa o mínimo existencial dela. Que aí a gente vê lá, a maioria dos casos, compromete e muito, né? E aí as coisas vão piorando. Então, sempre é tentado uma conciliação extrajudicial, né? Entra-se em contato com essas instituições, expõe a situação daquele assistido, a renda, o tamanho desse compromisso, né? Que não é só a instituição que está sendo tratada ali, que existem outros fornecedores precisando que seja cumprido, e aí tenta esse acordo com a instituição. Então, muitas vezes a gente recebe já nessa resposta do primeiro contato uma proposta já, com a redução dos juros da dívida, um plano de pagamento que caiba naquela situação. Mas há instituições que têm outras políticas e aí elas não sinalizam positivamente, e aí sim a judicialização. E aí na judicialização a gente cai num ponto que eu não posso assim, gente, me manifestar muito tecnicamente porque eu sou contadora, né? E assim, mas do ponto de vista jurídico, a gente vai depender do que aquele juiz entende para aquela causa, né? Então, até dentro do Supremo Tribunal hoje, a gente tem duas correntes que discutem o que é esse endividamento, se é só o empréstimo consignado, se são as outras coisas. Então, assim, a gente ainda nem tem isso de uma forma muito clara. O que se tenta é, a partir do Código de Defesa do Consumidor, exercer esses direitos do consumidor e através da boa-fé e da vontade de pagar e cumprir o compromisso, conseguir um bom acordo para essa pessoa, tá bom? No futuro, não sei se você tem notícia disso, a gente tem uma reforma desse código tramitando já há 15 anos, que fez o processo inverso, tá? Ela foi primeiro para o Senado e agora que foi tramitada para a Câmara, que propõe já uma classificação, uma definição para o que é o superendividamento, propõe também uma distinção, tá, entre a ação desses consumidores, quem é o endividado, o superendividado passivo e o ativo, ou seja, aquele que procurou a dívida mesmo, que não tinha um motivo de necessidade real, ou não houve outro fato que prejudicasse o cumprimento. Ele caiu, Fábio? Não, ele está aí, acho que ele só fechou a câmera. Tá. Então, só para não me alongar mais, então, assim, essa proposta de renovação desse CDC, ela traz para nós uma esperança, né, de que essas instituições nos ouçam melhor, que elas possam sentar e realmente conversar e entender a situação desse endividado e também nos ajudar nesse caminho de saída desse endividamento. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Espero ter respondido, tá? Não, tá ok. Deu para entender perfeito. Valeu. Obrigado, Rogério.
Fernando, eu tenho mais 3 perguntas, eu vou transformar em 2 para também não se alongar muito. Eu vou fazer uma da Cleo, que a Cleo perguntou aqui, ela perguntou se essa situação dos assistidos também está relacionada ao nível de ensino que a pessoa possui, e de ter ou não ter educação financeira, uma junção de fatores, e quanto tempo leva o atendimento desse assistido, até a finalização de todo o Quanto tempo processo. leva? É, Tá, cortou a pergunta. Quanto o, tempo leva o o, processo todo de o atendimento? atendimento do assistido, isso. Tá, então a primeira pergunta sobre o nível de escolaridade não tem nada a ver. Isso daí eu posso te afirmar, tá, Fábio? A gente atende pessoas que ganham um salário mínimo, que tiveram um probleminha de um contrato com alguma abusividade, que saem dali do projeto meses depois com uma poupancinha, já começando o hábito de poupar. Mas a gente atende, por exemplo, pessoas que ganham o teto do nosso estado, que, assim, só para constar, cerca de 30 mil reais, que tem dívidas acumuladas na ordem de 900 mil reais a 1 milhão, né, de reais, dentro de um prazo de 4 anos para pagamento, tá? Que tem líquido de sobra desse salário, às vezes, 2 mil reais. Como aconteceu de eu atender com 900 reais. Depois do pagamento de todas as obrigações ali bancárias, ela ficou com esse valor para manter o giro que eu digo da casa, né? A moradia, a segurança e a alimentação. Então, assim, isso daí é uma coisa que eu posso te afirmar, assim, atendo agricultor que me ensina a educação financeira, né, porque temos que ser humildes nesse ponto, ninguém sabe tudo, a gente está aqui começando o entendimento, como o colega falou ontem, achei muito legal a fala dele, está todo mundo aqui tentando aprender, tentando agregar e construir um conceito. Então, eu já recebi uma lição de vida de um agricultor, né, casado com uma professora, que viviam do menor salário deles e guardavam o maior. E acumularam um patrimônio de 400 mil reais, além da casa própria. Né? Então, é possível sim afirmar que nada tem a ver. O tempo do processo de atendimento, Fábio, depende sempre do assistido. Né? Eu tenho que, no máximo, em 3 atendimentos, finalizar essa análise e produzir esses relatórios para o processo dele. Né? Para que eu possa gerar informação financeira a tempo dele fazer uma conciliação, conhecendo a sua capacidade financeira, até quando ele pode comprometer com o pagamento daquele acordo, mas ele só sai do programa quando ele desejar. Eu citei aqui anteriormente na fala que eu tenho uma assistida que não sai do programa, né? Ela está lá desde o início e não sai, mas eu tenho assistidos que depois desses 3 captam a mensagem e aí eu vejo meses depois e continuaram e deu certo. Então, a gente tem a consultoria e tem a assessoria, tá? Muito bem. Isso é interessante falar do ponto de vista de educação financeira, um dos preceitos que a gente coloca, acho que a OCDE também fala isso, sobre continuidade, uma ação mais perene, que seja contextualizada e que se acompanhe, né, o desenvolvimento das pessoas. E a última pergunta para você, do Vilmar. Fernando, o recente normativo de autorregulação da FEBRABAN sobre proteção ao idoso atende de alguma forma à necessidade de tratamento diferenciado aos idosos vulneráveis? Como é que você tem visto isso? Na prática, eu ainda não pude observar esses resultados, mas sem dúvida, Fábio, é um avanço muito grande, porque só da gente poder agora citar que a FEBRABAN está olhando com carinho, com cuidado para a situação desses idosos, né? E já pensa numa questão de um atendimento melhor, de um olhar diferenciado, para nós já podemos comemorar como uma batalha vencida. Temos outras, muitas a seguir, né? Mas já é uma vitória. Agora, na prática, eu ainda não tenho colhido esses resultados, né? Eu ainda não tenho observado isso, ele tem sido atendido e recebido e analisado como todos os outros clientes. Valeu, Fernanda. Obrigadão pela explicação. Tá? Muito obrigado pela participação. Parabéns pelo projeto. Obrigada. O público que está vendo aqui, a gente deve conhecer isso. É interessante que, como você falou, você tem essas ações não só aqui na Defensoria Pública do Estado do Pará, mas também em outros lugares. Sim. Mas é interessante que você tenha mais e mais e mais, porque realmente é uma sementinha também de educação financeira e de atendimento direto ao cidadão que a gente precisa ver mais replicado por aí, né? Em outras universidades, em outros cursos, faculdades e outras instituições que puderem também prover esse tipo de serviço para a população. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Tá bom? Obrigadão, Fernando. Então, Obrigada, gente, Fábio, pela oportunidade.
Valeu, Fernanda. Então, gente, a gente vai fazer agora a apresentação do banco, de quem é o seu dinheiro. Não, como diz a Fernanda, vocês me dão um ok, vocês estão conseguindo assistir. Está conseguindo, Fernanda? Está aparecendo aí o compartilhamento? Já. Beleza, obrigado. Que a gente faz o feedback um para o outro, é assim que funciona, né? Tempos virtuais, a gente tem que aprender com isso. Isso é porque eu sou formado em computação inicialmente. Gente, continuando aqui a última apresentação da nossa programação de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essa palestra de quem é o seu dinheiro, né? Essa é uma palestra padrão que o banco tem trabalhado com endividamento. O meu nome é Fábio, eu sou servidor do banco aqui no Departamento de Promoção da Cidadania Financeira. Estou em Belém do Pará também, assim como a Fernanda, mas trabalho com uma equipe basicamente voltada em Brasília, né? Sou formado em computação, mas fiz um mestrado na UNB em ciência da informação, então fui indo um pouquinho para a área de ciências sociais aplicadas. E estou fazendo no momento um MBA em economia comportamental pela SPM de São Paulo também. Então, gente, por que essa palestra se chama de quem é o seu dinheiro? Porque a gente observa muito, principalmente no público endividado, uma transferência de renda. Aquela pessoa que transfere a sua renda para o terceiro, que é uma instituição financeira, é o fornecedor, às vezes até o agiota também. Então a gente realmente faz uma chamada para ação para essas pessoas para dizer assim, vamos tentar retomar o nosso dinheiro, porque o dinheiro é nosso, ele deveria ser nosso, né? Um conceito de educação financeira que a gente fala bastante tem a ver com o custo, né, do o que é o dinheiro, o que ele vale para a gente. Eu gosto, tem várias respostas para essa pergunta, mas uma que eu gosto muito foi me dada por um professor de filosofia numa escola que a gente fez uma palestra uma vez. Ele falou que o valor do dinheiro, na verdade, é uma troca, né? Um meio de troca, é um conceito mais clássico, é um meio de troca. Mas para a gente, nós seres humanos, a gente troca o que a gente tem de mais importante, que é o nosso tempo, que é o nosso esforço por dinheiro. Então, na hora que a gente desperdiça dinheiro, ou então a gente faz essa transferência de renda para um terceiro, a gente, no final das contas, está desperdiçando aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso tempo, o nosso esforço. Então, aqui um aviso, essa é uma apresentação disponibilizada pelo Banco Central, né, para ações de educação financeira. Essa palestra é gratuita, essa ação é gratuita, e as minhas opiniões não constituem interpretação legal ou aconselhamento por parte do Banco Central. Vamos falar aqui sobre o consumo, né, sobre o consumismo em si. Né, uma frase importante desse autor, é o Zygmunt Bauman, que o problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. Então a gente percebe tem muito na educação financeira da questão do comportamento. Então, como disse a Fernanda agora, você tem gente que ganha muito pouco e consegue viver bem, mas também tem gente que ganha pouco e está endividada. Assim como tem gente que ganha um salário muito alto que também está muito endividada. Então, não tem muito a ver com a questão de renda, nem com a questão a questão do grau de instrução. Tem a ver muito com comportamento, né? Que a gente vive numa sociedade consumista. Meus filhos estavam ali assistindo desenho ainda agora, 5 minutos de desenho e 3 minutos de propaganda. Então, se a gente não tiver algum tipo de cuidado com isso, né, a gente vai crescendo, se tornando já um consumista em potencial. Segundo pesquisas, o que as pesquisas nos dizem sobre endividamento? O que é importante também dizer aqui sobre o conceito de endividamento? A Fernanda falou muito bem ainda agora que não existe um conceito fechado de endividamento, né? Um conceito que a gente pode trabalhar com endividamento tem a ver com aquele quantidade de parcelas de dívidas que você tem no seu orçamento que impacta a sua qualidade de vida. Então, eu posso ser um endividado, eu tenho financiamento habitacional, eu uso cartão de crédito, mas se eu estou com isso, se essas dívidas cabem no meu orçamento, fazem parte de um planejamento financeiro, eu sou um endividado, mas não quer dizer que eu seja um super endividado, né? Então, faz parte da vida ser endividado. O problema realmente é você ser um super endividado de tal maneira que aquilo prejudique a sua qualidade de vida. Então, algumas pesquisas que a gente levanta os dados aqui. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que ela é divulgada todo mês pela Confederação Nacional do Comércio, ela é feita nas 27 capitais. Eu gosto muito dessa pesquisa porque ela é muito ampla. Ela ocorre em todos os 27 estados e é divulgada todo mês. Então, esses dados aqui já são de outubro, né? Essa pesquisa ela pergunta para cada família o que elas acham, né? Então, não é um conceito de endividamento. Elas perguntam assim, amigo, você se acha endividado? 66,5% da população se considera endividada da amostra pesquisada.
Desses que foram pesquisados, 26% estão inadimplentes, estão com alguma dívida em aberto. 12% afirmaram que não tem a menor condição de pagar suas dívidas. E 14% se consideram muito endividados. Isso aqui baseado na própria opinião de cada um deles. Já do outro lado, a gente tem uma pesquisa aqui, que na verdade é o relatório de endividamento de risco no Brasil. Talvez alguns de vocês tenham vindo para cá porque receberam um e-mail do banco, porque participaram desse evento do lançamento do relatório de endividamento de risco, se não me engano, foi em junho. Se vocês forem olhar, tem uma comparação aqui. Os números são muito menores do que do lado esquerdo. Do lado direito, os números são muito menores, eu vou já explicar por quê. Então, o que o banco considera como endividamento de risco? É um conceito novo que o banco lançou, que não é exatamente superendividado, é um conceito um pouquinho diferente que tem a ver com o potencial problema para essas pessoas. 12% da base de dados do SCR, que é o Sistema de Crédito de Risco de Crédito que o banco tem, que tem todas as dívidas no Sistema Financeiro Nacional acima de R$ 200, 12% das pessoas, dos CPFs, né, estão inadimplentes há mais de 90 dias. Eles têm parcela vencida há mais de 90 dias. 11% comprometem mais de 50% da própria renda só com pagamento de parcelas, né, a serviço da dívida. 4% possuem várias modalidades de crédito. Cartão de crédito, crédito rotativo, cheque especial, um empréstimo pessoal. Então, 4% tem mais de 3 modalidades de crédito. E 2% acabam com uma renda abaixo da linha da pobreza depois que paga todas as suas dívidas. Então, ou seja, e a gente, o conceito do endividamento de risco do Brasil, no endividamento de risco que o Banco Central criou, é justamente que uma pessoa que se enquadra em duas ou mais situações dessas ao mesmo tempo, ele é considerado um endividado de risco. Então, por que esses números são tão menores? Eu fiquei de explicar. Porque do lado direito você tem aqui tudo que é formal, né? A gente está analisando a base de dados, a carteira de crédito nacional do Brasil no sistema financeiro nacional, nos bancos, nas cooperativas, nas fintechs, nas financeiras. Ou seja, tem uma coisa para a gente pensar que existe ainda muita informalidade no crédito. Então, se vocês verem que tem uma diferença muito grande de um lado para o outro, é porque provavelmente aquela API que é ali, ela se baseia na opinião de cada um. E do lado direito a gente se baseia no saldo da carteira de crédito que a gente tem no formal no sistema financeiro. Bom, essa palestra, na verdade, ela tenta fazer uma jornada de vida do endividado, né, da pessoa, de uma família, num caso fictício, de uma família que tem esse exemplo, olha, João e Maria, né, são nomes bem comuns que a gente usa. Uma família que recebe 3 salários mínimos, se você for para pensar por volta de R$ 3.000, que é a renda média per capita vezes dois adultos economicamente ativos. Ambos trabalham, têm uma moto financiada, moram em casa alugada e têm 2 filhos. E aí o que acontece? A situação limite nessa palestra, que é o chamado para ação, é dizer o quê? Que eles perderam um dos empregos. Eles têm 3 empregos, né? E eles perderam um dos empregos. Por que motivo? A gente pode utilizar o contexto da pandemia para dizer. Como aconteceu o desemprego com muitas pessoas, tanto parcial quanto integralmente, né? E aí o que acontece? Passou o tempo, né? Você tem um padrão de vida, você tem um padrão de renda, e do dia para a noite parte daquela renda se vai. Né? E aí, o que acontece? Elas começam a, efetivamente, se não tomarem nenhum tipo de atitude em relação ao próprio orçamento e às dívidas que possuem, a cair numa situação de endividamento excessivo. E aí, quais são as consequências do endividamento excessivo? São esses que estão aí na tela para vocês. A gente tem consequências emocionais, da gente ficar nervoso, da gente ficar estressado, da gente não conseguir dormir direito, né? Obviamente a gente tem consequências financeiras, porque vira meio que uma bola de neve, você começa a literalmente perder patrimônio, diminuir patrimônio, o teu patrimônio começa a correr riscos, né? E chega ao ponto que você tem até consequências físicas, você tem um esgotamento mental, você vai passar mal, e é justamente um problema que a gente tem. A pandemia já é causada por um vírus. E aí você tem situações de endividamento que estão fazendo com que as pessoas percam mais ainda a imunidade física, porque estão preocupados com questão de endividamento. Então é uma coisa muito pertinente para esse contexto de pandemia que a gente está vivendo hoje. E aí, o que levou eles a essa situação? Nesse contexto que a gente está falando, justamente a pandemia, perda de um dos empregos,
o aluguel da casa, porque é uma despesa, não é uma despesa de moradia, uma despesa normalmente que pesa bastante no orçamento, e também tem outros gastos. A gente diz que, quando a gente fala de endividamento, existem basicamente dois tipos de motivos que levam a gente, dois tipos de causas que levam a gente a uma situação de endividamento. A causa ativa é aquela que a gente contribui para que ela aconteça. Então, por exemplo, o uso desenfreado dos instrumentos de crédito. Lembrando que o crédito não é vilão. O problema realmente é o uso que a gente pode fazer desses instrumentos de crédito. Então, ser muito consumista, fazer dívidas além do orçamento, fazer muitas compras a prazo, isso são causas ativas que levam a gente para o endividamento. Mas a gente também tem as causas passivas, aquelas que a gente não contribui para que aconteça. Por exemplo, esse exemplo aqui, a pandemia, né, a perda do emprego, são causas passivas. Mas aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, na medida do possível, diminuir a incidência das causas ativas, até eliminar, se for possível, e se precaver com outras causas passivas. Então, são dois tipos de ações diferentes que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de instrumentos de crédito, a gente tem que lembrar que tudo que a gente não paga em dinheiro ou no débito, na vista, você está utilizando o crédito. Então, aqui, por exemplo, a gente está colocando desse exemplo dessa família, são justamente 4 instrumentos de crédito que são também elencados pelos entrevistados da PIC, lá, da Confederação Nacional do Comércio, como as principais causas dos endividamentos dessas famílias. O principal no Brasil hoje, gente, é cartão de crédito. Então, 80% dos entrevistados lá disseram que o problema de dívida deles é com cartão de crédito. O cheque especial já caiu muito nesse ranking. Então, o cartão de crédito hoje, ele está sendo realmente um instrumento de crédito que está pesando, levando muitas pessoas a situações de endividamento. Porque o cartão de crédito é o vilão? Na verdade, é o mau uso, também gastos além o uso indiscriminado do cartão, sem dosar exatamente quanto podem pagar na fatura, né? Ah, mas a instituição financeira me deu um limite de R$3.000, eu preciso gastar os R$3.000. Não é assim que funciona, na verdade, você que tem que definir quanto você pode pagar de fatura do mês. Então, o cartão de crédito acaba tendo esse problema da facilidade também. Você tem muita facilidade de crédito, você vai usar, enfim, isso gera esse problema com o cartão de crédito. Mas você também tem um problema com o crediário de lojas, a questão da parcela da moto e os empréstimos em geral. Lembrando que empréstimos aí não é só no sistema financeiro. Fiado que você faz com a empresa. Muitos empreendedores trabalham basicamente com adiantamento com seus fornecedores também, então também entra nessa situação aí. Então, como é que eles poderiam ter evitado? Gente, aí eu digo assim, eu gosto de fazer uma analogia que educação financeira é igual perder peso, né? Que não tem uma receita mágica, dieta da sopa que funciona, não funciona. Na verdade, educação financeira é dieta e exercício. Então, você realmente precisa fazer uma dietazinha que é basicamente trabalhar no seu orçamento. Uma outra analogia que eu gosto de fazer do orçamento diz assim que, eu não gosto de fazer orçamento. Fazer orçamento é chato. Eu confesso para vocês que eu também não achava muito legal fazer orçamento, não. Mas eu gosto de comparar com arrumar o armário. Arrumar o armário é uma coisa que é muito chata. Eu acho que a gente sabe que a gente precisa fazer de vez em quando, porque sobra uma coisa, está faltando outra. A gente sabe exatamente o que precisa, o que tá sobrando em casa. Fazer o orçamento é literalmente arrumar o armário das finanças da gente. Então a gente realmente precisa fazer o orçamento. E a boa notícia é que arrumar o armário vai ser sempre chato, mas à medida que você vai começando a fazer o orçamento, eu não conheço ninguém que fique pior porque começou a fazer o orçamento de maneira cotidiana. E aquilo que era uma tarefa chata começa a se tornar uma coisa mais prazerosa, porque você vê o resultado acontecendo na sua vida financeira. Então, o primeiro passo para o orçamento é o quê? É planejar. Você estima as receitas e despesas. Você olha para o próximo mês, sem esquecer do mês que passou. Você vai tentar levantar as despesas fixas que você tem na sua casa, lembrar das despesas variáveis também. Então, por exemplo, agora a gente está em novembro, a gente vai planejar o orçamento de dezembro. Então, a gente tem as despesas fixas que você transpõe de um mês para o outro, mas tem que lembrar que dezembro tem um monte de despesa variável, né? Natal está aí, é uma coisa que só acontece uma vez no ano, né? Então, você planeja e você vai colocar lá mais ou menos quanto você vai ter de receitas, de investimentos e de despesas. O segundo passo, que em tese é o passo mais chato, é aquilo que você tem que registrar. Eu tenho que registrar tudo no caderninho? Eu não consigo. Obviamente, se você conseguir, se você tiver essa disciplina e não for uma coisa pesada, que pese para você, faça. Mas não é uma coisa assim proibitiva. O ideal é que você pelo menos tenha uma ideia de que você precisa registrar. Então, na medida do possível, use o débito, use o cartão de crédito de uma maneira controlada,
né? Mas assim, você tem que ter o trabalho de registrar aquilo para também não perder o dinheiro. Uma vez eu estava até conversando com a Fernanda, ela me falou de uma família lá, aqui em Belém, açaí faz parte, né, da nossa alimentação diária aqui. E tinha uma família que em tese, fizeram orçamento, estava tudo redondinho, era para estar no azul, mas chegava no final do mês ficava sempre no vermelho. E descobriram que era o açaí que eles compravam todo dia, que o açaí é uma coisa que não é tão barata, mas se você, e ainda mais se você compra todo dia, estava realmente pesando negativamente no orçamento. Então é o passo de registrar. O terceiro passo é agrupar. Você pega todas aquelas despesas que aconteceram durante o mês e você vai agrupar por aqueles grupos de necessidades que a gente tem, de moradia. Então, o aluguel é moradia, o supermercado é alimentação, o happy hour é lazer, combustível é transporte e assim por diante. E o último passo é avaliar. É quando você compara aquilo que você planejou com aquilo que efetivamente aconteceu. E aí é quando realmente a gente percebe como a gente planeja uma coisa na cabeça da gente, a gente acha que vai chegar de uma maneira no final do mês, e o que acontece? Quando você efetivamente avalia o que aconteceu no final do mês, você está perdido lá porque você gastou muito mais do que você achava que estava gastando. Então, nesse momento que você diz assim, pô, normalmente é o lazer que é o vilão, né? Pô, eu estou gastando muito no happy hour, né? Eu tenho que pegar mais leve no happy hour porque esse dinheiro do lazer aqui está me fazendo falta na saúde. Ah, eu queria fazer um curso, eu estou sem dinheiro. Poxa, e quando você vai olhar, normalmente você está gastando com alguma outra coisa. Então, é uma questão de você avaliar mesmo onde é que você está gastando mais dinheiro, onde é que está faltando dinheiro, né? E assim você tenta, né, se policiar e meio que fazer uma troca ali. Eu vou tirar dinheiro daqui para colocar para lá, e é literalmente assim que você vai arrumando as finanças, arrumando o armário das suas finanças. Então, aqui, um orçamento da família. Na segunda coluna, na coluna do meio, aqui eu tenho o que foi planejado, e na coluna mais à direita, eu tenho o que foi realizado. Então, vocês veem, eles planejaram que todos os meses eles tivessem uma receita de 3 mil. Mas aí está até demarcado ali que o João perdeu um dos salários, perdeu um dos empregos, e a renda dele caiu para 1.000, né? E as despesas que também eram altas. Se vocês forem olhar na coluna do planejado aqui, essa família ela tinha de receita 3 mil e de despesa 3 mil. Ou seja, ela estava planejando já um orçamento neutro, que não é o indicado. Obviamente, no orçamento a gente tem as três situações: o deficitário, o neutro e o superavitário. Nesse caso, o orçamento a gente tem que procurar sempre estar no superavitário, porque se você está no neutro, qualquer imprevisto te derruba para o negativo, lá para o deficitário, né? E essa família estava trabalhando muito em cima, né, no fio da navalha, né? No fio da navalha. Então eles estavam com uma despesa planejada igualzinha à receita deles. As despesas eram iguais à receita, não sobrava nada no final do mês. E quando a gente vai para o realizado, já tinha um problema, porque eles planejavam gastar 3 mil. E no final das contas, eles estavam gastando mais de 3 mil, estavam gastando R$ 3.350. Normalmente ali, eu até demarquei o que eu subiu mais. O transporte gastaram um pouco mais. E o cartão de crédito, olha aí, o cartão de crédito, que eles normalmente descontou. Eles estavam pensando que eles iam gastar 330 por mês, mas estavam gastando em média 581. E assim, no final das contas, com a perda do emprego, com um gasto maior do que eles estavam planejando, a receita total dessa família, o total do orçamento dessa família estava negativo em mais de R$ 1.300, né? É muita coisa, né? E aí, como é que a gente consegue diminuir o endividamento? Eu gosto de dizer que esse é o slide que vale $1 milhão, né? Aí o pessoal diz assim, vou parar para tirar uma foto agora, porque agora vem a dieta da sopa. Não, não vem a dieta da sopa, vem a dieta e exercício, né, gente? Então, o primeiro passo é tomar consciência da situação. Eu estou endividado, eu preciso me policiar, eu preciso tomar alguma atitude para que aquela transferência de renda, né, para aquela minha situação que eu estou super endividado, eu não consigo dormir direito, né, eu estou super preocupado, para que eu possa acessar essa situação, né? O simples fato de você tomar uma atitude já faz com que você fique melhor. O segundo passo é o passo de chorar, né, gente? Porque é o passo que a gente efetivamente, muita coisa a gente varre para debaixo do tapete. O segundo passo, quando a gente procura mapear as dívidas, é a hora que a gente fica super preocupado, porque é aí que a gente vai efetivamente levantar o que a gente está devendo por aí. Então, uma dica que a gente pode dar, existe esse sistema chamado Registrato, que é no site do Banco Central, é um sistema gratuito, qualquer um pode se inscrever lá, se cadastrar, que lá esse Registrato justamente ele tem aqueles dados do endividamento formal. Então, todas as dívidas que estão no seu CPF, no Sistema Financeiro Nacional, você vai lá no Registrato, gratuitamente se cadastra, só precisa fazer uma vez, e você vai ter acesso ao seu extrato de dívidas no Sistema Financeiro Nacional. Ah, eu não sei onde eu estou devendo.
Se você for no Registrato, pelo menos as instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central são todas obrigadas a registrar suas informações lá no Registrato. E uma outra ferramenta que a gente sugere que vocês instalem gratuitamente no celular de vocês, no smartphone, é a calculadora do cidadão, que é uma ferramenta que o Banco Central também coloca à disposição para vocês gratuitamente, que ajuda você a fazer cálculos de juros, cálculos de atualização de dívidas, cálculos de financiamento, cálculos de investimento também. O terceiro passo, esse pode ser o mais difícil de todos, que é justamente mudar o comportamento. Lembra que eu falei, que a Fernanda falou ainda agora, que não tem a ver nem com grau de instrução, nem com nível de renda, tem muito a ver com comportamento, gente, com conhecimento e comportamento. Porque ainda tem isso, a pessoa até conhece sobre educação financeira, mas não tem uma atitude ou comportamento de mudar. Então, na medida do possível, não fazer novas dívidas e procurar pagar as dívidas atrasadas. E o que mais? Uma outra atitude, já parei de fazer dívidas, estou procurando pagar minhas dívidas em atraso, mas eu percebo que não estou conseguindo, você tentar fazer renegociação de dívidas. Né? Um bom momento, a gente está com a Selic baixíssima, 2% ao ano, então as taxas de juros nas instituições financeiras baixaram também, então quem fez dívida há 1, 2 anos atrás, provavelmente fez uma dívida com uma taxa de juros mais alta do que se fosse fazer hoje. Então, procurar as instituições, os lugares onde você tem dívidas e tentar fazer algum tipo de renegociação. Tentar baixar trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Isso é muito importante, por exemplo, você falava do cheque especial, do cartão de crédito, do empréstimo, o empréstimo pessoal. Tentar trocar por dívidas mais baratas, né? O próprio empréstimo pessoal com uma taxa de juros mais barata, um consignado, se for possível, né? E também usar esse instrumento muito importante que é a portabilidade de crédito. Né? Portabilidade de celular todo mundo conhece, você leva o seu celular para a operadora que te dá mais vantagens. Então, tentar procurar uma outra instituição financeira que te dê um crédito que seja mais barato, que seja mais interessante, que compre a tua dívida, que pague a tua dívida naquela instituição original e você fica devendo para a instituição nova. Pode também usar a portabilidade de salário, né, como uma garantia de crédito para quem é salariado. Reduzir despesas. Isso aqui é importante porque influencia no orçamento. Né? O que é desperdício, vamos procurar eliminar. Né? É comida que sobra, é a luz que fica ligada quando não tem ninguém na sala. O que é o supérfluo, reduzir, é o famoso iogurte. Eu gosto do exemplo do iogurte. Né? O iogurte é sempre supérfluo. A compra da cara do mês, o iogurte que roda. Né? Ou então troca por uma marca de iogurte mais barata. Então você tenta fazer algum tipo de redução nos gastos do supérfluo. E o que é necessário otimizar? Também é o próprio exemplo da energia elétrica também. Então, energia elétrica é uma coisa necessária. Mas aí, o tempo todo você puder, para quem mora em regiões mais quentes, o chuveiro elétrico, tentar diminuir o banho, dar uma regrada no banho, né? E assim por diante. Então, você tenta otimizar aquilo que é necessário. E, por fim, na medida do possível, também gerar renda extra. Isso que está acontecendo na prática, nesse contexto de pandemia, né? O brasileiro, ele foi obrigado a se tornar empreendedor meio que do dia para a noite por causa dessa pandemia, mesmo com regiões que estavam mais fechadas. Né? Muito restaurante passou a trabalhar com delivery, o pessoal está trabalhando como Uber, como iFood, entrega. Então, é isso que está acontecendo, as pessoas estão tendo que se virar e tentar gerar algum tipo de renda extra. Se sobrar dinheiro, Fábio, qual é o melhor investimento? Para quem é endividado, normalmente, se sobrar dinheiro, o melhor investimento é pagar dívidas. Tá, gente? Então, se sobrar dinheiro, melhor pagar as dívidas antecipadamente, porque você tem direito a juros. E aí a gente vai procurar exatamente um exercício de uma renegociação. Né? Então, essa família do João e da Maria que a gente falou, a gente fez um levantamento lá, quais eram as dívidas dessa família. Essa família estava devendo numa loja, um carnê de loja lá, uma geladeira, estava devendo cheque especial que usava todo mês o valor integral do cheque especial, um cartão de crédito também que todo mês tinha uma renegociação ali, que estava em juros e fora a própria fatura do mês, e tinha empréstimo na financeira também com juros altíssimos de 10% ao mês. O que acabava que essa família tinha um total de R$ 1.150 só em parcelas. E somando tudo que ela devia, tinha mais de R$ 12.000 para pagar para frente. O João e a Maria rodaram, gastaram um pouco de sola de sapato, deram uma pesquisada no site do Banco Central, que tem o ranking das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras. Não, essa instituição aqui está cobrando mais barato. Acabou que viu que era até uma instituição onde um deles tinha conta, né? Recebeu o salário lá e tudo mais. Conseguiram nessa mesma instituição um empréstimo novo.
no valor de R$8.000, que foi suficiente para quitar todas aquelas dívidas que somavam 12 mil, pagando à vista, conseguiram quitar com 8 mil de um crédito novo que pegaram, um empréstimo pessoal numa instituição financeira, numa taxa uma taxa boa, de 2,72, né? Só que eles tiveram que alongar um pouco mais o prazo, né? Eles tiveram que fazer uma dívida um pouco maior, de 24 meses, para poder reduzir o total de parcelas que eles pagavam por mês. Então, em vez de pagar R$1.150, porque não cabia no orçamento deles, eles trocaram várias dívidas por uma mais barata, pagando uma parcela de R$458 por mês. Que mesmo assim, mesmo sendo em 24 meses, que é um prazo mais longo, ainda assim era menor do que a dívida original que eles tinham. E na medida do possível, eles devem procurar quitar com antecedência para ter o desconto da liquidação antecipada. Detalhe importante, o financiamento da moto ela não entrou nessa renegociação. Por quê? Eu vou já explicar. Então, assim, o orçamento dessa família após a renegociação, né? Lembrando que aqui da coluna do meio era o realizado do mês depois que perderam o emprego. Então, eles tinham um total de receita de 2 mil e um total de despesas de 3.350, um saldo negativo de R$1.300. Depois da renegociação, deu uma troca aqui. Então, a receita deles subiu para 2.400. Onde é que apareceu esses R$400? Nessa quarta linha bem aí, que é a renda extra. Então, o João está usando essa motinho dele, que está financiada, para gerar algum tipo de renda extra. Também não é uma coisa que ele vá se matar de trabalhar, mas é uma coisa que ele efetivamente deu uma ajuda em casa para ajudar a equilibrar o orçamento. Então, ali ele consegue uma renda de R$2.400, né? Conseguiu até sobrar um dinheirinho para investir, para guardar, para começar a fazer um fundo de emergência. A gente pensa que não, mas mesmo no contexto de pandemia, as pessoas estão pensando sim em guardar mais dinheiro, porque estão preocupadas com o dia de amanhã. Né? Então, a gente se tem alguma coisa de positivo que a gente pode tirar, se é possível falar isso, na pandemia como um todo, é que as pessoas começaram a pensar mais nessa questão da resiliência, na questão do fundo de emergência. Então, começaram a se preocupar mais com investir e estão guardando R$50 por mês ali. E o total de despesas deu uma reduzida. Baixaram um pouquinho a despesa em habitação, baixaram um pouquinho a despesa em alimentação, baixaram um pouquinho a despesa em transportes, em cuidados pessoais. As parcelas, só sobrou a parcela da moto. Aquele total de cartão e empréstimo trocou várias dívidas e a parcela nova está aí de 458 e pararam de pagar aqueles R$100 por mês todo mês de juros do cheque especial. E aí acabaram com um saldo positivo aí de R$42 no final do mês, né, para algum imprevisto que venha aparecer. Obviamente, gente, isso é um exercício, né, uma situação fictícia. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: tendo atitude e indo procurar, existem sim opções para que as pessoas possam tentar trabalhar algum tipo de negociação. Tá, gente? Então, não basta só ter o conhecimento, também tem que ter atitude para que a gente consiga reverter esse tipo de situação. E aí, moral da história, né, gente? O que vale a pena? Né? Eu preciso trabalhar só com a questão já voltando mais para a questão do consumismo. Eu preciso me preocupar em ter qualidade de vida ou ter um padrão de vida elevado, né? Eu preciso me preocupar com aquilo que é realmente necessário ou só com o consumismo? Então, um momento que a gente para pensar exatamente, e tem muito a ver com a educação financeira, é a gente procurar o equilíbrio. Não é ser 100% racional, mas também não ser 100% passional. Você tem que procurar um equilíbrio aí de vida. E buscar ajuda. Se você está endividado, onde é que a gente pode buscar ajuda? Centros de atendimento ao endividado, como o caso do Pax, que a Fernanda falou ainda agora, é um centro de atendimento ao endividado. Pessoas de sua confiança, que você sabe que tem maior conhecimento. O conhecimento a gente compartilha, é uma coisa que se torna mútua. E estudar sobre o assunto. E a gente até, fazendo um momento merchan do próprio banco, né, um momento publicidade do próprio banco, o banco tem um programa Cidadania Financeira, que fica disponível no nosso página. Tem cursos gratuitos, tem vídeos educativos, tem bastante informação lá. E aí, em tempos de Covid, gente, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar que está tendo, sim, impacto na renda. Né? A gente até viu no painel de abertura ontem que até algumas regiões, o auxílio emergencial, principalmente para quem menos renda, que tem menos renda, o auxílio emergencial em algumas regiões até, né, conseguiu bancar aquela perda de renda decorrente da pandemia. Só que a gente está num contexto agora que o auxílio emergencial já reduziu e vai acabar. Então, de qualquer maneira, a gente precisa avaliar esse impacto na renda das pessoas, principalmente das que estão endividadas. Quais são as dívidas que tem a pagar? Precisa levantar, precisa ter esse tipo de informação. Quais são as consequências dessas dívidas que estão a pagar? Né? Se eu vou perder patrimônio, o que eu preciso priorizar? Que é justamente o último item, priorizar. O que eu preciso pagar primeiro? Eu preciso me organizar.
a gente sabe que é difícil. Obviamente a gente fala essas informações aqui, mas a gente sabe que na prática é difícil. Eu peguei Covid, quando eu tive Covid, passei 2 semanas com a cabeça maluca, né? Será que eu vou morrer? Meus filhos vão passar bem? Né? Quando alguém da nossa família está assim, alguém perdeu o emprego, um próximo nosso perde o emprego, né? A gente fica muito sensibilizado, a gente fica realmente com a cabeça, que já tem uma limitação de tempo de atenção, fica maior ainda nessa questão de pandemia. Mas, na medida do possível, a gente vai precisar, uma hora ou outra, parar e sentar e avaliar esses pontos aí, o impacto na renda, as dívidas a pagar, as consequências e as prioridades. Então, gente, o recado que a gente queria dar, né, é justamente esse aqui, olha, seja dono do seu dinheiro. No contexto de pandemia é mais difícil, mas a gente precisa, de qualquer maneira, procurar realmente procurar ser ativo em relação a buscar soluções para a situação que a gente está vivenciando. Tá bom? É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês têm perguntas? Deixa eu ver, que eu estava apresentando, a gente não vê as perguntas, gente. A Fernanda agora fica cega, por isso que a gente fica falando, né, Fernanda? Deixa eu ver, o Elias perguntou se a gente vai compartilhar as apresentações. Está sendo gravado, Elias, vamos verificar onde a gente vai publicar exatamente. Cléo, Fábio, mudar comportamento não poderia ser eu não entendi a segunda situação. A segunda situação? Entendi. Era a segunda situação naquele slide lá, né? Mudar o comportamento. Sim, na verdade, uma coisa assim, não é um passo a passo que é linear, né? Você pode, naquele caso aqui de slide, o segundo passo é mapear as dívidas, né? Mas o terceiro era mudar o comportamento. E não é linear. Na verdade, o próprio ato de você já estar buscando sair da situação de endividamento já envolve que você está com algum tipo pelo menos buscando mudar o comportamento, sim. Tá? Então não é uma coisa linear, não é uma regra de bolo, né? Educação financeira normalmente não é uma regra de bolo, tá, gente? Mas poderia ser a segunda situação, sim. Gente, vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Mais alguma coisa? Fernanda, me faz uma pergunta aí, me manda. Obrigado, Maria. Deixa eu perder aqui, Maria Givaneide. Obrigado, Maria. Fábio, posso fazer a pergunta? Claro, claro. Fábio, como sempre, brilhantemente explanado, né, o assunto. É incrível como você consegue fazer assim, uma comunicação objetiva e torna essa assimilação assim, bem mais fácil. Mas assim, eu tenho uma curiosidade. Eu assisti o webinário de divulgação do lançamento do material do endividamento de risco, né? E lá havia pessoas presentes aí que destacaram a importância desse processo de chegar no conceito do endividamento de risco para se depois, né, pleitear no futuro um entendimento econômico sobre o superendividamento. Eu queria saber, assim, do ponto de vista prático, se tu podes compartilhar alguma experiência sobre isso aí. Qual a visão, assim, do banco em relação a esse conceito? O banco chegou a esse conceito e existe alguma outra curiosidade que a gente possa saber sobre isso? Eu já queria até te deixar aqui um elogio, né, para o Banco Central. Eu considerei isso uma vitória, né? Eu já tenho sugerido para algumas pessoas da área jurídica fazer uso desse conceito, né? Porque eu acho que a partir do momento que ele sai, até chegar ao entendimento dos juízes, que são as pessoas que julgam, né, e que formam ali uma opinião sobre a situação daquele reclamante, é importante começar a amadurecer o pensamento deles em relação a isso aí, tá? Aí eu queria te perguntar, assim, como é que tem sido a absorção desse conceito pelas instituições, como é que fica, como é que vocês trabalham isso dentro das instituições financeiras? Queria saber um pouco da divulgação disso aí internamente. É bom você falar, justamente, a sua pergunta vai bem na direção de onde o conceito de endividamento de risco se aplica mais. Como a gente falou, eu falei, na verdade, na apresentação, esses números eles são todos baseados na carteira formal da carteira formal de crédito do país.
né? Então, quando a gente faz essa abordagem do endividamento de risco, acaba que quem pode se beneficiar dessa abordagem acabam sendo as instituições financeiras, porque elas precisam saber que situações, pessoas nesse tipo de situação muito possivelmente se tornarão superendividados pelaquela questão de você atrapalhar a qualidade de vida deles. Então, esse conceito de endividamento de risco ele é muito importante nessa relação da pessoa, do cidadão, com as instituições financeiras por causa disso, porque ele indica diretamente, se ele não for um superendividado, muito provavelmente ele pode se tornar, porque ele está numa situação de risco. Por isso que o termo é endividado de risco. Então, realmente, assim, é muito importante essa questão. Tem esse viés, porque ele só realmente pega o que é o crédito formal, né? Ele não vai pegar aquela informalidade. Então, a gente sabe que tem muito microempreendedor, por exemplo, que pega fiado, que pega crédito com o próprio fornecedor, né? Aquele botequinho de esquina que pega com a Ambev, que pega com a Heineken, eles pegam crédito. Assim, é dessa maneira que funciona. E isso não acaba não aparecendo para a gente aqui no Banco Central, porque a gente só recebe as informações das instituições financeiras. Sobre essa questão do endividamento, do superendividamento, a gente ainda está trabalhando. Eu fico até meio, como é que eu vou dizer assim, com vergonha de falar mais sobre esse tema, porque não é a minha especialidade aqui no banco. Cadê ela? Ah, ela saiu. Acho que ela percebeu que eu ia chamar ela. Eu vi aqui na lista de convidados, de participantes, a Adriana Medeiros. A Adriana Medeiros é uma colega nossa do banco, que essa palestra de endividamento foi ela que, inclusive, que ela é a mãe dessa palestra. E ela, no momento, ela está de licença do banco, fazendo mestrado com essa temática do superendividamento. Então, a nossa esperança é que ela seja a nossa heroína. Nossa mentora. Ela é a nossa mentora, exatamente. Então, na hora que ela voltar... Que ótima notícia. Isso, então ela tá realmente ela foi destacada exclusivamente para fazer um mestrado nessa questão de superendividamento. Então, ela também trabalhou no relatório de endividamento de risco, trabalhou nessa palestra, ela é muito interessada nesse assunto. Então, assim, eu digo assim que ela é a mentora. Acho que ela percebeu que eu ia chamar ela para o debate e ela fugiu, entendeu? Mas, olha, Fábio, para mim tá respondido esse meu questionamento. O fato do Banco Central estar olhando dessa forma, olhando com preocupação, querendo classificar, querendo conceituar, já é, para mim, assim, um grande avanço, né? Que eu estou aqui na outra ponta, só queria colocar a minha situação. Então, eu tenho uma certa ansiedade, né? Para procurar ajudar mais ainda essas pessoas que eu atendo, porque existem situações delicadas, mas assim, eu fico muito satisfeita de saber que uma instituição como o Banco Central, né, desse porte, desse tamanho, está olhando com carinho para essa questão do endividamento. Eu estou satisfeita aí só com essa tua colocação aí, então quer dizer que existe um olhar também de preocupação com esse fenômeno social, e te agradeço. Ele faz parte, inclusive da ação daquelas iniciativas do BC-RECH, né? Uma delas é trabalhar educação financeira, principalmente com o público de superendividados, né? Aí é um dos públicos alvo da educação financeira no banco, na agenda BC-RECH. Eu chamo de BC-hashtag, mas o presidente Roberto Campos Neto chama de BC-RECH. Então, se o presidente fala, né, é mais chique, eu vou dizer que é a agenda BC-RECH. Né? Pois é, eu estava aqui buscando, eu disse, nossa, mas só se eu esqueci, né? Porque eu não estava lembrando do nome, é BC hashtag, né? Mas o presidente chama BC Hash. Então sim. Fica BC Hash. Quem sou eu, né? Quem somos nós, pobres mortais, né? Obrigada, Fábio, pela resposta. Valeu, Fernanda. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. A Cláudia Carvalho. Parabéns, Fábio e Fernanda. Gostaria de implementar a educação financeira na escola em que atua. Há alguma sugestão de vocês para dar início a um projeto? Olha, Cláudia, eu trabalho no departamento de de promoção da cidadania financeira aqui do banco. Na verdade, eu comecei a trabalhar lá faz 2 meses, porque justamente eu trabalhava em outra área, e eu tenho trabalhado muito no Aprender Valor, né, que é o programa de educação financeira nas escolas, que o banco está em piloto em 6 estados, mas ele é voltado para as escolas públicas. Eu não sei se a sua escola ela é pública ou particular. Mas posso lhe dizer o seguinte, para as escolas públicas, o Aprender Valor, algumas já estão em piloto esse ano, e a nossa previsão é expandir o piloto para todas as escolas públicas, se der tudo certo no final do ano que vem. Depende muito da pandemia, nosso piloto foi muito prejudicado por causa da pandemia. Você respondeu aqui na particular. Vamos lá, Cláudia. Na particular,
Você perdeu o evento de educação financeira nas escolas de ontem, né? Que o pessoal estava justamente discutindo isso. A professora Cléo do GFAM trabalha bem com essa questão na escola particular. Primeiro passo, como é que eu vou falar como é que a gente está funcionando no Aprender Valor? Porque isso a gente vai oferecer para as escolas públicas, mas é a mesma linha que você pode provavelmente seguir na sua escola particular. Primeira coisa que você tem que investir é na capacitação das pessoas com que você quer trabalhar com educação financeira. Na BNCC, a educação financeira ela não virou uma disciplina na escola. Você não vai ter aula de educação financeira no ensino fundamental. Ela é uma disciplina, é um tema contemporâneo transversal. Então, por exemplo, você tem aulas de matemática, aulas de português, de geografia, de história, que você tem que incluir os conceitos de educação financeira. Mas a gente, no banco, pesquisando, percebeu que não dá para você chegar para o professor e dizer assim, a partir de hoje você vai ter que enfiar a educação financeira na tua aula de matemática. Então, o primeiro passo é estimular para que as pessoas comecem a pensar e a conhecer mais sobre educação financeira, né? E aí, o que eu recomendo? Eu recomendo que você visite o próprio site do Banco Central para conhecer o programa do Banco Central de Cidadania Financeira. Tem um curso gratuito lá de finanças pessoais. Essa palestra de endividamento é só um bracinho dessa questão da educação financeira. Então, eu recomendo que você comece visitando o programa do Cidadania Financeira no Banco Central, estimule as pessoas da sua comunidade a falar mais sobre educação financeira e conhecer mais. É o primeiro passo. E daí, acaba se tornando uma coisa natural. As pessoas conhecem a educação financeira para si. Eu gosto de dizer assim, primeiro você aprende para si, você melhora a qualidade de vida na sua casa, na sua família, né? Você primeiro se ajuda e depois você começa a ajudar as outras pessoas. A educação financeira é um processo. E a boa notícia é que não é um processo muito longo, não. Você começa e rapidamente você vê diferenças, tá? Então eu recomendo isso. Começa procurando estimular as pessoas a falar sobre educação financeira na sua escola. E começa pelo próprio site do Banco Central. Tem um curso gratuito lá de finanças pessoais que dá direito a certificado. Então acessa lá e coloca o pessoal para assistir o curso e depois vamos conversando, né? E assim que vai. Tá bom? Deixa eu ver. Maria Givaneide, Fábio e Fernanda, como engajar o inadimplente a se tornar responsável e ativo na sua vida financeira? As ações de cobrança convencionais ainda são a melhor alternativa? Essa é uma pergunta muito, como é que eu vou dizer? Ela tem muitas respostas, tá? Por quê? Porque assim, como é que eu vou engajar o inadimplente a se tornar responsável e ativo na sua vida financeira? Depende do inadimplente. Tem inadimplente que realmente está irresponsável, não está nem aí para o que está acontecendo, mas tem inadimplente que, na verdade, foi aquela causa, como a gente falou, uma causa passiva, que ele está realmente sofrendo uma questão de endividamento, né? Então, são abordagens diferentes que você precisa fazer. As ações de cobrança convencionais ainda são a melhor alternativa? Eu não saberia te responder porque eu não sou especialista em cobrança, mas o que eu posso te dizer assim, a gente tem que lembrar muito da questão do comportamento das pessoas. Você tem que, na verdade, analisar a sua base inadimplente para tentar entender por que essa base, os perfis que você tem de inadimplentes. Será que essas pessoas estão inadimplentes só porque são irresponsáveis? Ou será que elas estão vivenciando uma situação de pandemia mesmo, uma situação, né, que agravou a situação financeira delas? E mediante isso você pensar em situações alternativas. Eu confesso assim, a cobrança por si só ela é uma coisa que as pessoas não levam. Tem esse problema muito sério, né? De você receber ligações do telemarketing e tudo mais. De repente você tem que tentar entender mais. E eu não sei se você trabalha com instituição financeira. O Banco Central tem um comunicado 34201 do ano passado que fala justamente que educação financeira também tem que ser atribuição das instituições financeiras. Então, não é só você efetivamente fazer a cobrança, você tem que realmente entender o perfil de quem você está cobrando, eventualmente promover algum tipo de soluções que sejam voltadas para aquele público, mas também lembrar que a responsabilidade também pode não ser só das pessoas, também pode ser de alguma situação que a instituição financeira possa ter colocado lá. Algum produto que de repente foi oferecido fora da característica, da necessidade da pessoa, né? Isso tem a ver com suitability, né? Um termo que a gente usa que é o produto ser adequado ou não para a pessoa, é a pessoa que precisa. Hoje, por exemplo, a minha esposa estava vendendo carro hoje, então o rapaz conseguiu fazer um financiamento, mas o banco lá meio que fez uma venda casada para ele para fazer um seguro junto. Então, isso é uma questão de suitability, né? Já gera algum tipo de problema, aumentou a parcela dele, eventualmente para
aumentar uma venda casada? Então, é uma situação meio complicada, não é verdade? Certo? Deixa eu ver se você comentou mais alguma coisa aqui. Ah, obrigado. Fernanda, você pediu a palavra, você quer falar alguma coisa? Fábio, só complementar a tua resposta já. O questionamento foi brilhantemente respondido, mas só complementar. É que eu noto que tem uma diferença muito grande. Essas ações de cobrança, essas investidas ligações, né, às vezes mais de 20 no dia, na verdade, elas não propõem algo concreto e dentro da realidade da pessoa, né? Porque elas são enxergadas ali isoladamente, e claro, a instituição ali que está cobrando ela vai querer a maior fatia, né, da receita daquele devedor. Mas aí ele não deve só àquela instituição, e aí ele, como não está com a vida organizada, ele não consegue ter a segurança e também não consegue enxergar os benefícios disso aí, né? Então, você acabou de falar aí, de comentar, que já foi dito que a educação financeira também é responsabilidade das instituições financeiras. Então, talvez se esse cliente respirar um pouco mais desse ar dentro da instituição fornecedora dele, ele se sinta seguro para ir até a instituição, né? Talvez ele até procure antes, porque sempre que senta um endividado, um inadimplente, tirando os casos de crime, tá? O criminoso que sai lá fazendo as dívidas, tudo bem, ele não quer limpar o nome, mas sempre as pessoas estão se privando de alguma coisa que querem por conta desse endividamento. Então, acho que sempre há a vontade de quitar, de honrar esses compromissos, a pessoa sempre tem essa vontade. Ela só precisa ver matematicamente que é possível que ela cumpra isso no dia a dia, né? Queria só fazer esse comentário aí, a resposta, que eu ouço muito das pessoas que eu atendo, que a instituição que está cobrando nem sabe o valor original da dívida, né? Chegou para ela naquele valor e ela diz, olha, eu não sei lhe dizer, eu sou da agência tal e o que consta para mim é um valor de 80 mil. Aí a pessoa vai lá e diz, não, mas eu deixei de pagar a minha fatura só por 6 meses e ela era no valor de 9 mil. Então, ela não consegue entender. É uma matemática um pouco complicada para quem não tem conhecimento na área, entender a evolução dessa dívida. Então, se esse atendimento, eu acho que se especializar mais, né, Fábio? Acho que se forem prestadas mais informações, acho que terão mais êxito nessas negociações. Muito bem, procurar conhecer, né, novamente a questão de suitability, né, de se adequar ao perfil de quem está precisando lá. Perfeito, Fernando, obrigado. Gente, então a gente está encerrando aqui por hoje a programação desse painelzinho sobre endividamento. A gente agradece bastante a presença de vocês aqui, espero que tenha sido útil. Até perguntaram se a gente vai, como essa gravação ela fica dentro do banco, a gente vai colocar em um canal, a gente está conversando com o pessoal do GFAM ainda, né, para a gente criar um canal, e aí a gente caminha por e-mail também, para quem recebeu a mailing list, também recebe a gravação desse evento, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha sido útil, e a gente fica à disposição aqui no banco também. Visite a página do Banco de Cidadania Financeira e também pesquisar pelo GFAM, né, nas redes sociais também, né, Fernanda? Só Pode. Não tá fechado, Fernanda. gostaria só de dizer, Fábio, que o GFAM está sempre de portas abertas. Infelizmente, a gente não conta com uma linha telefônica dentro da sala na universidade, mas existem as redes sociais aí, tá? Tem o Instagram e o Facebook do GFAM, e normalmente a gente recebe os contatos, as tentativas de contato por lá. O GFAM, como eu falei inicialmente, tem ações amplas. É bom respirar um pouco de tudo isso, né, Fábio? Eu acho que a educação financeira provoca muito essa questão de mudança de hábitos, trazer hábitos saudáveis e reflexões saudáveis para a tua vida. Então, o GFAM está de braços abertos, esse mesmo atendimento que é realizado na Defensoria Pública é realizado na universidade também. São inteiramente gratuitos os dois e não tem limite de número de atendimentos, certo? É só questão mesmo de agenda. Beleza. E aí, de repente, o pessoal quiser contactar até para saber conhecer mais, né? Como a gente falou, a ideia é que isso se multiplique por aí, né? Não, de uma maneira mais descentralizada também. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os presentes, viu? A gente agradece bastante a presença e a gente encerra a programação por aqui. A Semana NF tem bastante evento ainda. Visitem lá o site para ver a agenda, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu, pela presença. Um grande abraço. Tchau, tchau.